Antônio Augusto Moraes Liberato. Você sabe quem é, mas conhece apenas como Gugu. E eu tenho certeza que ele fez parte da sua vida de alguma forma. Fogo! Tricampeão, pai! Tricampeão! Infelizmente, nos últimos dias, nós recebemos a notícia da morte do apresentador. O acontecimento deixou artistas, amigos e milhares de brasileiros em estado de choque. Até porque estamos falando do apresentador do Domingo Legal, aquele programa que marcou os anos 90 com o famoso quadro Banheira do Gugu. Vocês se lembram? Eu sou Benjamin e nosso vídeo de hoje é uma homenagem a Augusto Liberato, o eterno Gugu. Nascido em São Paulo no dia 10 de abril de 1959, Gugu era o filho caçula do caminhoneiro Augusto Claudino Liberato e da vendedora de roupas Maria do Céu Moraes. Os pais do apresentador eram imigrantes portugueses e, por causa da péssima situação financeira, Gugu teve que trabalhar logo cedo. Com 8 anos de idade, Gugu já mostrava que tinha jeito para os negócios. Ele colhia flores e as misturava com álcool para produzir perfumes e vendê-los na região que morava. Uma forma que ele achou, apesar de ser apenas uma criança, de ajudar na renda familiar. Na infância, Gugu era encarregado de acordar de madrugada para ligar o forno de uma padaria que sua família era sócia. Apesar da situação financeira da família de Gugu não ser boa, ele era um menino feliz, também chamado de Toninho por sua família. Gugu teve seu primeiro trabalho efetivo como office boy. Nada mal para quem estava apenas começando a trabalhar, né? Nas horas vagas, Gugu tinha uma paixão: assistir aos programas de auditório do Silvio Santos. E sendo um fã do apresentador, Gugu escrevia cartas com ideias de quadros para os programas. Com o tempo, Gugu foi ganhando cada vez mais a confiança de Silvio, até que foi convidado para trabalhar atrás das câmeras. Na época, com apenas 14 anos de idade, Gugu era assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos na década de 70. Depois do primeiro trabalho lá, Gugu também fez parte da equipe dos programas Sinos de Belém, Cidade contra Cidade e Só Compra Quem Tem. Era um excelente começo em uma grande emissora, e Silvio já via que Gugu tinha um futuro promissor. Mas Augusto precisava garantir seu futuro. Mesmo trabalhando no SBT, ele precisava estudar caso sua carreira na televisão não desse certo. Então ele começou a fazer odontologia. Você consegue imaginar Gugu como dentista? O cara tinha um carisma único e tinha nascido para trabalhar com entretenimento. Isso é fato. Foi então que ele fez a escolha certa: fazer jornalismo. Depois disso, as coisas começaram a caminhar para o lado certo. Primeiro, ele teve participação no programa Sessão Premiada e chegou a ser jurado no programa do Raul Gil. Mas seu primeiro sucesso só veio em 1982, quando ele se tornou apresentador do programa Viva a Noite. Depois que Gugu assumiu a apresentação do programa, o Viva a Noite começou a melhorar a audiência. Na época, muitos quadros estavam sendo experimentados. O programa era uma espécie de cobaia para o que veríamos anos depois no famoso programa Domingo Legal. A partir de 83, o programa dominou as noites de sábado. A Globo, que era a principal concorrente da emissora de Silvio Santos, perdeu audiência para Gugu. O sucesso era tanto que Gugu chegou a lançar algumas bandas, como foi o caso do Menudo em 1984. O grupo já fazia sucesso, mas foi através das apresentações no programa do Gugu que eles reafirmaram a fama. Talvez você nem saiba quem eram os integrantes do Menudo, e se for o caso, pergunte aos seus pais. Depois do Menudo, foi a vez do grupo Dominó. O grupo vendeu cerca de 4 milhões de discos. Gugu praticamente tinha lançado a banda, apesar de ter sido apresentado ao público pelo Fantástico. Depois que o sucesso chegou, a banda se apresentava em todas as emissoras brasileiras, mas sempre dando preferência para o SBT. Augusto Liberato já era um verdadeiro sucesso. O público brasileiro o aceitou muito bem, mas havia um pequeno obstáculo para que ele permanecesse no SBT. Em uma entrevista ao Fábio Porchat em 2017, Gugu relembrou quando a Globo tentou contratá-lo em 87.
A Globo me prometeu um programa aos domingos e investiu para que eu aprendesse um pouco mais do formato. Fiz cursos na Alemanha e Estados Unidos. Montaram um cenário e estava tudo pronto para estrear. Então o Silvio me chamou para conversar, declarou o apresentador na entrevista. Ao comunicar a saída do SBT, Silvio Santos ficou maluco. Ele mesmo foi até a Globo para dizer que Gugu não iria deixar o SBT. Ô, Gugu, tudo certo. Falei com o Roberto Marinho, tá tudo certo. Você não vai pra Globo, você vai ficar no SBT. Gugu disse que o dono da Globo aceitou a negociação e que, ao voltar ao SBT, seu salário aumentou 10 vezes. Além de comandar a audiência nos sábados à noite, Gugu agora era um dos apresentadores mais bem pagos da televisão brasileira. Além de apresentador, ele também se aventurou na música com foco no público infantil. Foram vários hits lançados por ele, incluindo Pintinho Amarelinho, um dos mais famosos de todos. Gugu ganhou tanta fama que ele foi convidado a participar de vários filmes, como aconteceu em longas da Xuxa, Angélica e até dos Trapalhões. Aproveitando a situação, Gugu também lançou diversos brinquedos com seu nome, incluindo a famosa Toca do Gugu. Mas o maior sucesso veio a partir de 17 de janeiro de 1993 com o programa Domingo Legal. O programa era uma mistura de jornalismo e variedades criado para combater o Domingão do Faustão. E por falar nisso, Faustão e Gugu durante muito tempo fizeram um embate ferrenho entre Domingo Legal e o Domingão do Faustão. Os dois programas disputavam a audiência brasileira. Vocês se lembram da famosa banheira do Gugu? Quadros como esse fizeram Gugu e Faustão disputarem a audiência por anos. Quer relembrar alguns momentos marcantes do Domingo Legal? Quem lembra das apresentações míticas do El Chan no programa do Gugu? E quando os Mamonas Assassinas arrasaram no Domingo Legal? E o Telegrama Legal? Olha, mas para mim, a cena mais épica foi quando o famoso ator Jean-Claude Van Damme teve uma ereção depois de dançar com a Gretchen. Olha, eu poderia passar o dia inteiro aqui contando casos de coisas engraçadas que aconteceram no Domingo Legal, mas vamos seguir no foco. Foram anos fazendo história na emissora de Silvio Santos, até que em 2009 essa história teve um ponto final. No dia 25 de junho, Augusto Liberato deixou o SBT e assinou um contrato de 8 anos com a Rede Record. Gugu passou a ganhar 3 milhões de reais por mês e estreou na emissora de Edir Macedo em agosto. Seu programa, intitulado apenas como Programa do Gugu, era exibido às 20 horas, mas essa parceria não durou muito tempo. Em junho de 2013, Gugu Liberato deixou a Record. Mas tempos depois, Gugu voltou a trabalhar na Record. Ele estreou o programa Gugu e passou a fazer apenas programas de temporada como o famoso Canta Comigo, seu último trabalho como apresentador. Gugu estava com 60 anos de idade, saudável e feliz com sua família. Com uma casa de luxo em Orlando, o apresentador revezava seu tempo entre os Estados Unidos e o Brasil. A casa, na verdade, era uma mansão, com 629 metros quadrados, 6 quartos, 7 banheiros e uma piscina que parecia um oásis. Um verdadeiro paraíso, mas que se tornaria um palco de um evento nada agradável. No último dia 20 de novembro, Gugu estava em sua casa em Orlando quando percebeu que o ar-condicionado de um dos quartos não estava funcionando muito bem. Assim como qualquer outro pai de família, Gugu resolveu que ele mesmo iria resolver o problema, subindo no porão da casa para trocar o filtro do ar. Porém, infelizmente, Gugu acabou sofrendo um acidente. Ele caiu de uma altura de 4 metros. Na queda, ele bateu a cabeça em um móvel da sua casa. A pancada foi fatal. Ele foi rapidamente levado para a unidade de terapia intensiva e foi acompanhado pela equipe médica local. Segundo os médicos, Gugu não chegou à unidade médica com quadro de morte cerebral, mas seu estado de saúde piorou de maneira muito rápida. Depois de horas de espera e com a esperança de que Gugu teria chances de se recuperar, o diagnóstico de morte encefálica de Gugu foi confirmado. Era o fim de uma carreira de um homem que por quase 4 décadas trouxe alegrias para o povo brasileiro. O Brasil inteiro ficou comovido. Amigos, famílias e muitos artistas lamentaram a morte de Augusto Liberato. Mas mesmo depois de morto, Gugu ainda conseguiu demonstrar sua generosidade. Depois da notícia da sua morte, a família de Gugu atendeu seu desejo de doar seus órgãos.
Segundo os médicos, os órgãos do apresentador beneficiaram até 50 pessoas. Até o fechamento deste roteiro, o corpo de Gugu ainda não tinha chegado ao Brasil para o sepultamento, e tudo dependeria da burocracia norte-americana. Infelizmente, o mundo perdeu um homem com talento ímpar e que, com certeza, irá deixar milhões de brasileiros com saudade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa singela homenagem a Augusto Liberato, o eterno Gugu.